De volta já aqui com Bem Assim, pessoal. E olha só, você sabia que dia 15 de dezembro também é comemorado o Dia do Arquiteto? E você sabe qual que é a importância desse profissional para a nossa sociedade, para a nossa vida? É o que a gente vai descobrir agora com Adailton Andrade, ele que é arquiteto e também coordenador de Arquitetura e Urbanismo, esse curso da Uninasal. Muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui. Bom dia, Mara. Bom dia quem nos assiste. Obrigado pela oportunidade. Começando, qual o papel do arquiteto na sociedade, Adailton? Para descobrir qual é o papel, para que fique mais claro essa importância do papel, a gente tem que resgatar também um pouco da questão histórica, né? E aí, para contextualizar, a gente poderia dizer para quem nos ouve, nos assiste, que o arquiteto ele tem uma formação de 5 anos. Então, como exemplo, eu venho de uma formação de 5 anos, né? E de todo o campo que você pode se especializar dentro da arquitetura, o meu, por exemplo, é sobre o modelo virtual, né? Então, a modelação da arquitetura dentro do computador. Então, você chega a colocar, por exemplo, os fios elétricos, né? O duto de água, né? E isso junto com a massa de concreto, com a portas, janelas, então tudo isso dentro do modelo único, né? Então isso permite que todos os agentes da construção consigam se conversar, né? E o bacana disso é que o cliente também enxerga muito bem, porque a tecnologia de modelação e simulação traz com que o cliente se veja dentro da obra, mesmo sem construir. É um mercado que está sempre em constante evolução? Sim. Ao passo que a própria sociedade ela se desenvolve, né? O arquiteto também tem que seguir esse desenvolvimento, né? Tem uma frase de Mies van der Rohe, né, que é um arquiteto alemão naturalizado norte-americano, que ele diz o seguinte, é atribuída a ele essa frase, né? A arquitetura ela seria a vontade de uma época traduzida no espaço, né? Então, via de regra, onde existe a necessidade de se personalizar, de se modificar o espaço para atender uma necessidade humana, ali existe a arquitetura. Posso dizer assim? Pode-se dizer assim, né? Vamos resumir, gente. A gente tem essa coisa de limitar muito o papel do arquiteto na nossa cabeça, né, Adailton? Pelo menos aí eu falo como uma pessoa leiga que sou. Você também acha, você como profissional, vê que a sociedade, nós limitamos muito? Sim. Existe hoje, felizmente, existe um acesso maior da população à figura do profissional arquiteto, né? A arquitetura em si. Há um tempo atrás não tanto, mas hoje, felizmente, existe mais essa abertura, né? Isso em parte pela difusão das escolas de arquitetura, não é? O próprio avanço tecnológico permite que as pranchas de arquitetura elas se transformam em modelos virtuais e isso aproxima o leigo, né, a pessoa que não é da área, a visualizar e entender qual é a função do arquiteto, né? Essa tecnologia, por exemplo, essa é BIM, né, que é Building Information Modeling, ela é o modelo de informação da construção. Né? Eu tenho a satisfação de representar essa tecnologia aqui, ela vem da Hungria, de uma empresa chamada Graphisoft, né? Então, ela faz com que você realmente acesse um ambiente, né? Por exemplo, você consegue se sentir dentro do ambiente, dentro da sua futura casa, né? Antes mesmo de imprimi-la num papel, né? É muito interessante isso. E a gente usa muito essa tecnologia dentro do curso de arquitetura lá da Uninasal, né? Então, os arquitetos, eles já saem habilitados nessa tecnologia, né? Muito bom. E aí, vamos falar de tendências para 2019? Quais que são as grandes tendências? Bom, aí eu caio numa situação... A gente tem um código de ética dentro do Conselho de Arquitetura que ele é bem restrito, ele não permite que a gente faça, por exemplo, algum tipo de divulgação do nosso serviço e tal, mas como dica, não é? Eu acredito que a aproximação da natureza, tá certo? É sempre... A gente tem mundialmente, a gente tem uma linha, não é, que é pautada em definição das cores tendências, né? Sim. Para 2019, todo ano, né, todo ano. Existe uma empresa chamada Pantone, não é? Que ela é responsável pela classificação
organização das cores, né, com codificação e tudo mais. E ela já traz essa tendência, as cores tendências para 2019, né? E quais são as cores? A gente tem trouxe uma imagem, acho Vamos lá, coloca aí a imagem. Mais na frente, eu ainda andou bastante, viu? Às vezes andou bastante, foi. Ó, entrevista ao vivo aqui é assim, a gente vai fluir do papo. É uma paleta de cores, né? Só para... Ainda não. Daqui a pouco a gente fala. Esse é o início da... Esse seria o início. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar. Volta a imagem e a gente fala sobre o início, não tem problema não. Porque, Mara, falar sobre arquitetura sem mostrar imagens, né? Sim. A arquitetura em grande parte isso, visual, né? Então, por exemplo, o Dia do Arquiteto, ele é comemorado dia 15, mas nem sempre foi assim, né? Em 1933, quando o curso de arquitetura foi regulamentado no Brasil, o Dia do Arquiteto era comemorado no dia 11 de dezembro. Né? Já em 1948, quando uma instituição internacional foi criada chamada União Internacional dos Arquitetos. E aí o Brasil acompanhou os outros países que faziam parte dessa União Internacional e passou a comemorar o Dia do Arquiteto no dia 1º de julho. Não é? Só que com a criação do Conselho de Arquitetura em 2010, não é? Através de uma resolução, o Conselho passou ao dia 15 de dezembro, que é o que a gente comemora atualmente. Né? 15 de dezembro em homenagem a Oscar Niemeyer. Né? E aí a história envolvendo o desenvolvimento da arquitetura de Oscar Niemeyer, ele meio que se confunde com a própria história do desenvolvimento da arquitetura brasileira. Não é? Então, por que homenagear o Dia do Arquiteto como o dia do nascimento de Oscar Niemeyer? Né? Porque logo quando ele se formou, né, isso em 1936, na época era Getúlio Vargas, o presidente, ele foi convidado a fazer o Palácio Gustavo Capanema, que é a primeira foto. Que é aquela primeira foto. Volta lá para a gente ver de novo a imagem, pessoal. Esse aí. Esse é o Palácio Gustavo Capanema. Ele foi feito para ser a sede do Ministério da Educação, né? O MEC. Na época do governo Getúlio Vargas, o Rio de Janeiro ele era a sede era a capital do Brasil, né? Então, você pode segurar a imagem? Pode segurar lá a imagem? Essa aí? Esse aí é o conjunto arquitetônico da Pampulha, né? Isso em Belo Horizonte. O que ocorre é que depois do projeto do MEC, né? do Palácio... Lá no Rio? Isso, no Rio. O Juscelino Kubitschek, ele encomenda esse conjunto de prédios ao Oscar Niemeyer, né? Só para você ver a importância da foto anterior do conjunto da Pampulha, ele hoje pela Unesco Patrimônio da Humanidade, né? Então, é a importância nacional e internacional desse projeto, né? Logo na sequência, para consolidar a importância de Oscar Niemeyer, ele foi convidado a projetar a sede da ONU, né, em Nova York. Que é essa foto aí. Isso aí consolida de vez. Volta lá. Ali é o interior, onde a gente vê as reuniões de cúpula, né? É o que mais passa, né, na TV. E o próximo também, só que é a fachada dele, né? Da sede da ONU lá em Nova York. Então isso consolida de vez a importância de Oscar Niemeyer. É um grande nome, né? Isso. Ele é referência internacional. Inclusive o Palácio Capanema foi o primeiro prédio contratualmente moderno. Não é? Getúlio Vargas com a concepção de concentrar, não é? e modernizar a máquina pública, ele encomenda a Oscar Niemeyer um prédio funcional. Né? Então, para suprir isso, por que funcional? A arquitetura mais funcional. Ela abre mão daqueles rebuscados, não é? E coloca linhas mais simples, né? Você vê proporções lineares e simplistas, né? Então, isso permitiu, na época, a repartição pública ser mais eficiente, né? Os setores, e assim cumprir o papel de prédio funcional. Então, foi um marco, o Palácio Capanema foi um marco mundial, na verdade, sobre a arquitetura moderna, né? Bastante. Esse que a gente está vendo aí. Vamos ver, volta aí a próxima imagem, depois da ONU, seria essa? Não, depois. Não, depois tem outro. Antes da ONU, depois da ONU tem outro. Depois da ONU, volta um pouquinho, pessoal. É essa mesmo. Isso, é a próxima é isso. Essa aí. Brasília, né? Isso, essa aí Juscelino Kubitschek já era presidente já, né? Então, ele vem de Belo Horizonte, assume a presidência e encomenda a Oscar Niemeyer também
a sua residência. Então, esse é o Palácio da Alvorada, né? A residência do presidente. Né? O presidente ele trabalha no Palácio do Planalto, né? Mas ele faz o pernoite dele no Palácio da Alvorada. E o presidente, então, Juscelino, ele encomenda algo moderno também, mais grandioso, né? Então, a arquitetura servindo à população, servindo ao poder público no sentido de proporcionar a intenção da época, né? Então, voltando ao que Mies van der Rohe falava, que a arquitetura ela é a vontade da época, não é traduzida em espaços, não é? Vamos para a próxima imagem, então? Coloca aí para o pessoal de casa ver a próxima imagem, seria essa. É a parte interna, é o saguão principal do Palácio da Alvorada. Palácio da Alvorada. Vamos para a próxima imagem? Também? Essa aí é a última ceia, né? Do pintor Leonardo da Vinci. Isso aí já entra, segura nessa imagem da Santa Ceia. Segura na outra. Para explicar o seguinte, a gente falou sobre a importância do Oscar Niemeyer para a definição em homenagem a ele do dia 15 de dezembro, que é agora no sábado, quando se comemora o Dia do Arquiteto, né? Então ficou claro porque a gente homenageia esse arquiteto. Mas o que seria a arquitetura, a importância do profissional da arquitetura? A arquitetura ela é a maior das três grandes artes clássicas, por assim dizer, né? Então você tem a pintura, a escultura e a arquitetura, não é? Como exemplo da pintura, a gente tem a Última Ceia, que é a imagem anterior. Volta aí um pouquinho, pessoal. Pode deixar para o pessoal de casa dar uma olhadinha também com a imagem. Isso. Essa aí é a imagem anterior. Essa aí é a Última Ceia de Leonardo da Vinci. E ela traz toda uma concepção religiosa da época, né? Então, as pessoas afirmam, inclusive, que tem alguns segredos nessa imagem e tal. Então, não só a arquitetura, mas a pintura também esboça o pensamento da época, né? Um exemplar da escultura, que seria uma outra imagem, coloca aí. Grande arte clássica. Isso é Laocoonte, não é? Essa escultura aí, ela é greco-romana, não é dessa época. O que ocorre é que Laocoonte era um sacerdote de Apolo, né? E aí ele desagradou Apolo, se casando e tendo filhos, né? E aí Apolo mandou uma serpente para tirar os filhos dele, tá certo? E aí essa escultura marca o momento em que ele tenta defender os filhos e tal, acaba morrendo, falecendo também junto com eles, né? Bastante interessante. A história também, viu, gente? Temos aqui. E aí a expressão da maior arte clássica, que é a arquitetura, né? Lindo. Nessa época, veja como está alinhada a importância da arquitetura à intenção da época, né? Aí você tem a Catedral de Notre Dame, a parte interna, mostra a vontade da igreja nessa época de mostrar grandiosidade, né? Sim. De esplendor. Então a arquitetura servia a esse propósito também. Aí a gente tem um exemplo. Muito lindo. Vamos para a próxima imagem. Tem mais imagens para a gente fechar? Tem outra? Fechou. É isso daí. Vamos colocar para o pessoal de casa ver. Muito bem. Corroborando com a ideia, eu vou pedir um copo. Tá, tudo bem, pessoal providenciar. Tá aqui falando professor, né, gente? Já tá aqui só falando, bichinho. Professor sem um copinho de água não rende muito. Obrigado, Breno. Então, Mara, isso aí é Stonehenge, né? É cerca de 3.000 anos antes de Cristo. É uma arquitetura pré-histórica. Isso é para que as pessoas que nos assistem tenham a certeza de que a arquitetura ela nasce assim que nasce uma necessidade humana de personalizar um espaço para algum fim, né? E através da escavação dos historiadores foi identificado que isso é um salão de festas, né? De festividades, na verdade, né? De cultos religiosos, né? E festividades. Então é um exemplar pré-histórico, né? Da função da arquitetura. Muito bom. E aí a outra imagem? Essa imagem eu trouxe para fazer um contraponto, por exemplo. Tem um livro chamado Arquitetura e Política, que trata justamente dessa questão de que a arquitetura acompanha o desenvolvimento da sociedade. Então, por que hoje as casas são reduzidas
não é? São cada vez mais funcionais. Antigamente a gente tinha uma rebuscagem muito maior. Grandes salões, super rebuscados, com muitos itens. E um exemplo é um dos salões do Palácio de Buckingham, na Inglaterra. Então, com certeza, seria preciso muitas pessoas para fazer a manutenção e a limpeza desse ambiente, com certeza. Em contraponto, a próxima imagem. Vamos para a próxima. Coloca aí. Essa imagem é o contraponto, é o mínimo necessário que uma casa precisa ter. Então, nem paredes ela tem. Isso é concepção do arquiteto que a gente já falou aqui, Mies van der Rohe, que é um expoente da arquitetura moderna, né? Uhum. Então, ele tem uma outra frase atribuída a ele que é menos é mais, né? Vamos voltar a imagem para a gente, no caso, para o pessoal de casa, né? Porque a gente está aqui vendo na televisão, pessoal. Aí. Então. Não, volta. Isso já é as cores definidas para 2019. Já deu spoiler. Não, volte. Volte. Isso, aí, na casa, na imagem, na casa. Mas vamos continuar falando. Então, seria o contraponto da arquitetura mais rebuscada, que exige uma maior demanda para limpeza, e atualmente uma arquitetura moderna mais limpa, não é? Então, eles, inclusive, neste livro Arquitetura e Política, ele explica que, ao passo que a mulher, não é, ela começou a trabalhar fora de casa, ela ficou com um tempo cada vez mais reduzido para cuidar da casa. A gente vem com um histórico cultural que quem cuida da casa é a mulher, né? Mas hoje em dia a coisa já está mais equivalente, né? Graças a Deus. Então, para a gente fechar, vamos para as cores? Vamos para as cores. Vamos lá, coloca aí para o pessoal de casa, vocês já deram spoiler, né? Agora bota aí essas cores, menino. Então existe uma empresa norte-americana, Pantone, que ela meio que define, faz todo um estudo, um apanhado de conceitos e define as cores para o próximo ano. E aí está a paleta de cores mais atualizada, né? Da Pantone. Que seriam as tendências mais ou menos do ano que vem, 2019. Isso. O que ocorre é que as pessoas têm um pouco de receio de usar as cores, né? Uhum. Qual cor vai ficar boa com a outra. O que ocorre é o seguinte, é que a quantidade de branco é que você precisa dosar, não é? Porque você vê uma paleta de cores como essa, das cores mais variadas, porém, a quantidade de branco, ou seja, o tom que é utilizado é que regula, não é, o equilíbrio entre elas, né? Então, como tendência, e a maioria dos arquitetos mundialmente seguem essa tendência aí definida pela Pantone, né? Para a gente encerrar, tem muita coisa que se comemorar nesse dia 15 para a categoria dos arquitetos? Tem. Inclusive, peço a oportunidade de parabenizar, não é, os arquitetos do Estado de Alagoas. Sim. Nós tivemos a última eleição do Conselho de Arquitetura no final de 2017, não é? E eu tive a grata surpresa de ser eleito conselheiro, né, estadual. Nós somos em 10 conselheiros responsáveis por representar os mais de 1.000 arquitetos no estado de Alagoas. Então, hoje nós temos mais de 1.000 arquitetos alagoanos, né, para servir da melhor maneira a população, né? Então, meus parabéns a todos os arquitetos do estado. Parabenizo também todos vocês, profissionais, que tanto nos ajudam em tudo, né? Como a Denilton chegou e falou aqui, olha, a gente está aqui num prédio, né? Então todo esse prédio para existir aqui, para ele estar onde ele está hoje, arquiteto fez parte, arquiteto participou ativamente desse processo. Então, parabéns a vocês que são tão essenciais aqui à nossa sociedade. Muito obrigada pela sua presença aqui no BC. Uma aula, né, gente, a gente teve aqui, vamos combinar. Obrigada mesmo, tá, pela sua presença. Muito sucesso para você e parabéns também. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, deixa eu ver aqui a hora. Vamos lá. Ainda não dá não para encerrar. Vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta eu faço culinária rapidinho e encerro o programa. Então não sai daí. Volto já já.